Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje, falando das considerações das notícias da semana, o Dr. Henrique Prior. Dr. Henrique, muito obrigada. Obrigado eu, doutora Thalita. Obrigado também por nos verem e ouvirem. Doutor Henrique, essa semana nós continuamos a perceber a questão do coronavírus, né? Ele se expandiu, temos mais de 212 casos de morte, né? E mais de 9 mil casos de infecções. Essa epidemia já está sendo considerada até um surto de emergência, certo? Como Sim. é que é a sua percepção em relação a essa epidemia? Eu entendo que a China tardou um pouco a tomar medidas drásticas relativamente ao assunto. Isso teve como consequência o alastrar muito rápido da epidemia. Nomeadamente já alastrou para Pequim e vai alastrar para outras cidades, nomeadamente cidades do Sul. Por outro lado, já houve transmissão da epidemia para muitos países, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil também, e países já europeus, nomeadamente a França. Ora bem, a Organização Mundial de Saúde também tardou um pouco a declarar o caso do coronavírus como um caso de uma epidemia e, portanto, dar o alerta necessário para esse tipo de situações. A própria Organização Mundial de Saúde, para além da China, tardou em tomar medidas e declarar o caso como um caso de uma epidemia a nível mundial. Ora, perdeu-se algum tempo aqui em controlar a epidemia. Por outro lado, está-se a optar por repatriar pessoas e não se sabe até que ponto é que isso não será um perigo para a transmissão da epidemia para outros países. Mas aquilo que neste momento devia ser a preocupação da Organização Mundial de Saúde e da generalidade dos países é a transmissão da epidemia para países subdesenvolvidos. Eu estou a ver a tragédia que poderá acontecer na África com a passagem para a África dessa epidemia. E também para a Índia, até para a Índia. Uma região extremamente populosa, para o Vietnã, para outros países do Sudoeste Asiático, Paquistão, inclusivamente, que têm sistemas de saúde extremamente frágeis e que não têm a possibilidade de combater uma epidemia que, se ela se manifestar massiva. Agora, há aqui questões muito importantes que esta epidemia levanta. Nós pensávamos que as grandes epidemias já estavam completamente afastadas e até se desvalorizou muito esta epidemia, dizendo que era um vírus vulgar e, portanto, não oferecia assim grande perigo. Está-se a ver que oferece mais perigo do que se pensava. Que, neste momento, não há ainda capacidade da humanidade para combater este tipo de vírus. O que é terrível e o que levanta interrogações sobre as prioridades da humanidade. As prioridades da humanidade parece que são os armamentos, a ida à Lua, a ida a Marte, e não aquilo que interessa verdadeiramente à humanidade, nomeadamente o bem-estar e a saúde de todas as mulheres e homens. Portanto, há que repensar a forma como a humanidade se organiza. Nós somos cada vez mais uma aldeia global e, portanto, aquilo que se passa na China pode passar-se rapidamente em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Sobretudo neste momento em que as viagens são extremamente baratas comparado com aquilo que era há 20 anos e fáceis, a transmissão de doenças é
possível de ser feita com uma rapidez incrível, sem a possibilidade de as combater. Não se sabe até que ponto é que epidemias como a gripe espanhola, que aconteceu no princípio do século XX, pelos anos 1918 a 1900 e tal, 20 e tal, e que ceifou cerca de 50 milhões de vidas no mundo. Claro, numa população terrestre que era muitíssimo inferior, que seria nem um terço da atual. Nós corremos o risco também de agora de uma epidemia um pouco, não digo como a gripe espanhola, mas porque espera que os meios sanitários sejam muito mais eficazes, que são muito mais eficazes. Não há propriamente a possibilidade de combater a doença com medicamentos, mas há a possibilidade de prevenir a doença com meios sanitários que em 1900, nos anos 20 do século passado, não existia. E isso torna mais fácil. Mas ainda não sabemos até que ponto é que isso resolve o problema. E, portanto, a humanidade tem que encarar de uma vez por todas a questão de sermos já uma aldeia global. E, portanto, há neste momento uma grande troca de informações a nível mundial para combater este vírus. No entanto, este tipo de colaboração devia estender-se muito mais generalizadamente à investigação científica e médica a nível mundial. Gasta-se muito dinheiro para destruir a humanidade, nomeadamente em armamentos. Como disse, é dinheiro para ir à Lua e a Marte, e não se gasta dinheiro naquilo que é essencial para a própria humanidade. E que a humanidade percebe agora que tem que colaborar. Gasta-se dinheiro, há tempos dizia-se que se gastava dinheiro, gastou-se mais dinheiro a investigar o Viagra, portanto um combate à impotência masculina, e não se gastava dinheiro a combater o Alzheimer, e então o homem utilizava um sexo, ou melhor, tinha um sexo ereto que, devido ao Alzheimer, já não sabia para que servia. E, portanto, a humanidade está a caminhar nestes termos. Está a caminhar só no sentido do lucro. É precisamente isso que deve ser evitado. A humanidade deve caminhar no sentido do bem-estar da própria humanidade e investir naquilo que mais interessa à própria humanidade. Por outro lado, há aqui uma outra questão muito importante que deve ser equacionada pelas nações. Em primeiro lugar, pela China, embora me pareça que estas coisas já são irreversíveis. A China é a nação mais populosa do mundo, juntamente com a Índia, e tem milhões de populações concentradas em cidades. Ora, com esses milhões de pessoas concentradas em espaços relativamente pequenos, a difusão de doenças, de epidemias, de modo geral, é extremamente fácil. E é muito difícil combater isso tudo, a não ser paralisando completamente as cidades, como sucede agora em Wuhan. Simplesmente paralisar as cidades é paralisar a economia. E, portanto, é todo um país que vai sofrer com essa paralisação. Aquilo que os demógrafos têm vindo a combater há muito tempo já é essa criação de megalópolis, de grandes cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Ora, é importante, nós aqui em Portugal particularmente, ainda não sofremos muito desse problema, porque apesar da desertificação do interior, a verdade é que as nossas cidades ainda não, até pela própria dimensão do país, é relativamente pequeno, mas ainda não têm
um número de habitantes que as torne completamente ingovernáveis e extremamente perigosas em termos de disseminação de epidemias, mas é importante que haja um planeamento das cidades por parte do Estado, de modo a impedir, através dos planos de urbanização, a impedir que as cidades cresçam de uma maneira desmesurada. E através de planos de investimento no interior que façam com que as pessoas permaneçam no interior, se aglomerem em pequenas e médias cidades e não em grandes cidades. Uma cidade como Lisboa, para nós, é uma grande cidade. Não é certamente para a China, não tem nada a ver com a China ou até com o Brasil, mas é já uma grande cidade para a população portuguesa, e é importante que o Estado português combata o êxodo de populações para Lisboa e para o Porto, de modo geral, para o litoral. E isso é combater também epidemias futuras como o coronavírus. Perfeitamente. Pensando num painel agora da questão política, crime e era digital, né? O caso Sim, Rui Pinto. Um caso extremamente atual. O caso Rui Pinto é um caso que devemos meditar, porque há aí opiniões diversas e disparatadas até sobre Rui Pinto. Um caso completamente disparatado é o do Miguel Sousa Tavares, um comentador televisivo conhecido, que diz que o Rui Pinto devia ser um herói e condecorado como herói. A Ana Gomes também não diz isso, mas vai para lá perto. Robin Hood da era digital. O Robin Hood da era digital. Mas isso, aqui não se trata propriamente de um Robin Hood. Vamos lá ver. Eu gostaria que o Miguel Sousa Tavares ou a Ana Gomes respondessem a esta pergunta. Você gostaria que o Rui Pinto entrasse nas suas caixas de correio, nos seus documentos pessoais? E há outro caso que, simultaneamente com este caso do Luanda Leaks, e, portanto, o Rui Pinto, que parece ter conseguido, como hacker, entrar nos computadores da Sonangol e da Isabel dos Santos e roubar lá informação que agora disponibilizou para a polícia angolana e para a polícia portuguesa. Mas isso foi um caso que permite, de certo modo, o combate ao crime. Mas pode ser que os hackers, pode ser e acontece frequentemente, que os hackers sejam verdadeiros criminosos. Vamos agora ver as eleições na Guiné-Bissau. O que se sabe é que os resultados das eleições na Guiné-Bissau foram falseados por hackers que entraram nos computadores da Guiné-Bissau e que falsificaram os resultados das eleições. E a Comissão Nacional de Eleições, da Guiné-Bissau, precisamente por isso, mandou agora a Comissão Eleitoral da Guiné-Bissau a fazer uma recontagem dos votos. Isto é, parece que hackers, isto é, neste caso, sem dúvida nenhuma, criminosos, porque ninguém tem dúvidas em os apontar como criminosos e exigir a sua condenação e não considerá-los como heróis. Hackers que entraram nos computadores da Guiné-Bissau e falsearam as eleições, esses hackers estavam ao serviço de alguém. E é preciso saber-se quem foram os mandantes desse tipo de ações. Há um problema que é um problema de direito penal essencial, que é o problema de não se poder utilizar o crime para combater o crime. Nós sabemos que, muitas vezes, no que toca, por exemplo, a agentes infiltrados, e podíamos utilizar a figura do agente infiltrado para este caso, que seria um caso um pouco similar ao caso do Rui Pinto, poderia ser um caso similar ao agente infiltrado. O agente infiltrado é aquele que se mete dentro de um grupo criminoso para conhecer o tipo de crimes que eles fazem, mas já não é admissível, isso é admissível, mas já não é admissível o agente provocador, isto é, aquele que provoca
o próprio crime, que incita à prática do crime para depois denunciar os outros criminosos. Isto é, ele não seria propriamente um agente de combate exclusivo ao crime, mas seria um agente fomentador do próprio crime. E aí temos de distinguir as situações. Rui Pinto, sem dúvida nenhuma, que prestou um grande serviço a Angola e a Portugal. Combateu a corrupção com os seus atos. Tudo isso. Mas isso não pode, de modo nenhum, apagar o crime que ele cometeu e transformá-lo num herói. Ele é um hacker. Pode ser utilizado como hacker e pode ser utilizado para combater o crime. Mas isso não pode ser por iniciativa própria ou a pedido de alguém em particular. Tem de ser por iniciativa de autoridades responsáveis, nomeadamente de um juiz, de um procurador, das polícias. E então é com a colaboração de todos que isso se faz. E com o controle de todos. Porque senão isto traria um autêntico caos e uma perigosidade enorme no que toca à devassa da vida privada. É possível chantagens da vida privada. Vamos, por acaso, o príncipe Bin Salman, que é um criminoso que governa a Arábia Saudita. Esse indivíduo hackeou o telemóvel do principal acionista dono da Amazon para o chantagear. Ora, isto é completamente inadmissível. Esse indivíduo que se aproveitou, aliás, de uma amizade ou de uma falsa amizade com lá o patrão da Amazon para o chantagear, a fim de ele não aceitar no New York Times as crónicas do Khashoggi que o Bin Salman mandou assassinar. Portanto, temos de estar atentos para a perigosidade de ações como a de Rui Pinto e não o transformar, por e simplesmente, num herói. Ele é útil, deve ser aproveitado pelos magistrados, pelos ministérios públicos, pelas polícias, mas quando pratica crimes, ele deve ser condenado pelos crimes que pratica. Agora, dizem-me assim, ele beneficiou os angolanos, beneficiou os portugueses com a prática desses crimes. Sim, isso é apenas uma circunstância atenuante. Será uma circunstância atenuante, mas não isenta da responsabilidade do crime que ele cometeu. É preciso que se pense bem naquilo que se defende para não se defenderem crimes ou até injustiças, que é o caso do Rui Pinto. Vamos a ver essa injustiça eleitoral que foi feita através dessa injustiça, essa fraude eleitoral, esse crime eleitoral, que tudo indica que foi comandado por um dos candidatos à presidência da República da Guiné-Bissau. Não é? Porque é difícil nós pensarmos que não foi. E esses crimes não podem ficar impunes. E essas pessoas não podem ser transformadas em herói, por mais que se diga que aquilo até poderia ser por uma boa causa. Não, mesmo sendo por uma boa causa, não deve ser admitido. Inclusive, assim, essa frase que eu mencionei do Robin Hood na era digital, até do público, do artigo público da Bárbara Reis, onde ela levantou a questão, pelo menos dentro da minha interpretação, até que ponto o direito dialoga com a justiça. De qualquer modo, no contraponto, até que ponto a sociedade... Não se trata do direito de dialogar com a justiça, não é aqui, não é o caso. Ela está enganada. É a Bárbara Reis que disse isso, não é? Assim, foi a minha interpretação ao ler o artigo. Mas isso é errado. Mas isso é errado. Não se trata aqui do direito de dialogar com a justiça. Trata-se aqui de um crime, eventualmente, levar a cabo soluções justas. Mas isso não deixa de ser um crime. Porque a lei e a justiça identifica esse tipo de comportamentos como sendo criminosos. Portanto, não é só a lei, é a lei e a justiça. Porque
como já disse relativamente à diferença entre o agente infiltrado e o agente provocador. Neste caso, a figura do Rui Pinto configura-se mais com o agente provocador do que com o agente infiltrado. E, portanto, isso não deve ser permitido. Até que ponto a sociedade está em xeque-mate nessa era digital? Está em xeque-mate, porque nós devemos pensar, todos devem pensar nisso. É muito fácil apoiar coisas que são populares. O populismo é algo de muito fácil. É apelar, no fundo, o populismo é o apelar à ausência de reflexão. É às pessoas tomarem decisões ou emitirem opiniões ou formarem convicções sem pensarem aprofundadamente na sua forma de agir, nas suas razões de agir e de pensar. E isso deve ser combatido. É fácil, o populismo está em moda. Nós estamos a ver que está em moda, no fundo, a nível mundial, e nós estamos a ver agora que partidos como desse indivíduo, como é o André Ventura, esse indivíduo faz campanha política através da mentira e do populismo, da ideia fácil, da falta de aprofundamento de ideias e daquilo que é aparentemente agradável de ouvir por muita gente, sobretudo pelos racistas e pelos ignorantes. Doutor Henrique, agora no painel internacional, em relação à proposta do plano de paz para israelenses e palestinos mencionados, enfim, pelo Donald Trump. Isso é um golpe de espetáculo de um indivíduo como é o Donald Trump, habituado aos shows de televisão. Isso é mais um show televisivo do Donald Trump. Ele fez carreira nas televisões, através de shows, e agora está a fazer mais um show. Ele vai ter uma eleição. Neste momento está a ter um processo de destituição no Senado. E, portanto, está a bloquear, nomeadamente, provas no Senado contra os seus crimes. Ele vai ter uma eleição no próximo ano. E, portanto, está a querer marcar pontos a favor dessa eleição. Por outro lado, o próprio Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, vai ter eleições dentro de pouco tempo e também quer marcar pontos através da apresentação de uma proposta de paz, porque dizem que ele é um falcão, um radical, que não quer a paz, e então agora apresenta um plano completamente inviável. É mais uma performance, é isso? É uma performance. É um golpe de teatro e mais nada, como se tivessem dois atores televisivos. Porquê? Porque aquilo não tem nada a ver com os acordos de paz, ou os acordos de Oslo, obtidos em tempo pelos Prémio Nobel da Paz Yitzhak Rabin, então Presidente de Israel, ou então Primeiro-Ministro de Israel, e Shimon Peres, Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo lado de Israel, e Yasser Arafat, pelo lado dos palestinianos. Não tem nada a ver com esse processo de paz. Esse processo de paz não foi total e não parou com a guerra apenas por duas razões essenciais. A primeira delas era o regresso dos refugiados palestinianos. Quando Israel se implantou em 1948 contra a Inglaterra e contra os palestinianos, grande parte das populações foram pura e simplesmente expulsas das suas casas, das suas terras, e tiveram que ir viver para a Síria, tiveram que ir viver para a Jordânia e, sobretudo, para o Líbano, naqueles campos de refugiados absolutamente trágicos que entretanto, se fizeram particularmente no Líbano. Portanto, houve centenas de milhares de pessoas que foram expoliados das suas casas e das suas terras. Por exemplo, Tel Aviv era um conjunto de aldeias.
árabes, palestinianas. E as pessoas que viviam nessas aldeias foram todas postas na rua e tiveram de fugir. Porque senão eram assassinadas. Foram retiradas das suas casas. Tudo lhes foi retirado. As suas casas, as suas terras, o seu gado, tudo lhes foi retirado. E foi apropriado pelos israelitas. Ora, o problema do regresso desses refugiados é um problema gravíssimo. Israel tem um problema grave porque, sendo admitida a entrada desses refugiados, a população palestiniana passava a ter uma importância, passava a ser quase maioritária no Estado de Israel. E Israel não quer admitir esses refugiados. Mas também não quis um acordo intermediário. Quis que tudo continuasse na mesma. Outra questão é a questão de Jerusalém. Também não se chegou a acordo por causa de Jerusalém, porque os israelitas entendiam que era essencial, por questões religiosas, mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Ora, isso não foi possível porque os palestinianos não aceitaram. Havia um outro problema ainda, que era o problema da água. Um problema de água que, entretanto, se foi agravando com o aumento do número de colonatos judaicos. Desde 1994 para cá, os colonatos judaicos foram aumentando e ocupando as terras mais férteis que foram dos palestinianos, nomeadamente no Vale do Jordão. Ora, aquilo que este plano faz é precisamente tornar definitivo tudo aquilo que não foi aceito e dar aos palestinianos a aparência de um Estado. Isto é, os palestinianos teriam um pouco de mais terra do que aquilo que têm no projeto de Trump. Mas essa terra era deserto, que os israelitas não querem. Não eram as terras férteis do Vale do Jordão, que eles ocuparam com os colonatos. Eles não querem terminar com qualquer colonato e devolver aquelas terras aos palestinianos. Terras ocupadas, particularmente depois da Guerra dos 6 Dias. Não querem ocupar nada disso. Não querem desocupar, melhor dizendo, nada disso. Eles não querem, sobretudo, um país soberano. Porque, para além de não ter exército, isso provavelmente até seria o menos, a polícia seria controlada pelos israelitas e as fronteiras da Palestina seriam, do pretenso do projeto de Estado palestiniano proposto por Trump, seriam controladas por Israel. Isto é, aquilo não era nada. Não era um Estado, era uma fraude. É claro que os palestinianos não o aceitaram. É curioso que aceitaram-no aqueles que estão a soldo, os traidores à causa palestiniana e aqueles que vão contra as Nações Unidas, porque as Nações Unidas também não aceitaram este plano à partida. Porque foi contra todas, este plano vai contra todas as resoluções das Nações Unidas que impedem a ocupação de terrenos ocupados depois da Guerra dos 6 Dias. Ora, sendo assim, seria expectável que todo o mundo árabe, até porque aprovou essas resoluções nas Nações Unidas, não aceitasse o plano de Trump. Mas não. Como é esperado, a Arábia Saudita apoiou o plano de Trump. Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait apoiaram o plano de Trump. E o Egito também. Mostrou-se agora o que é que foi o golpe de Estado ocorrido no Egito, que derrubou um presidente legitimamente eleito, Mohamed Morsi, e colocou estes generais no poder. No fundo, são generais colocados no poder por Israel e pelos Estados Unidos, pela CIA e pelos serviços secretos de Israel. São fantoches. Esses generais e esses governos da Arábia Saudita, do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos, são todos fantoches. E é terrível que assim seja para o mundo árabe, que
aparentemente que se diz unido, mas está longe de ser unido, bem pelo contrário, apresenta divisões profundas e com traidores manifestos à causa palestiniana, como é o caso da Arábia Saudita, do Egito, do Kuwait e dos Emirados Árabes Unidos. É ainda bem que outros países seguiram as resoluções das Nações Unidas e não apoiaram este plano de paz de Trump, que vai ser um fracasso. Não passa de um golpe de teatro e vai ser um fracasso, assim espero. E não sei até que ponto Trump conseguirá ou não vencer as eleições, porque infelizmente a sociedade americana é uma sociedade de espetáculo com uma grande ignorância da população americana. A população americana é profundamente ignorante e está apenas habituada a ver aqueles shows televisivos ao nível dos que apresentava ao nível intelectual, mental, dos que apresentava Donald Trump, e não se espera grande coisa de grande parte da população americana. Mas vamos a ver se nem todos os americanos são assim, e há uma parte da população americana que vota nomeadamente em pessoas como Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que são lúcidos sobre as necessidades de se mudar muito a sociedade americana. E qual o seu ponto de vista em relação à postura adotada tanto do Boris Johnson quanto do Bolsonaro em relação às atitudes do Trump? É um caso também interessante. O Trump utiliza a chantagem. Ele, há uns meses atrás, deslocou-se à Inglaterra para tentar, ainda com a anterior primeira-ministra inglesa, para tentar impedir que a primeira-ministra inglesa e que a Inglaterra adquirisse a geração 5G para as redes de comunicação. Ora, há um Conselho de Análise da Segurança Informática que tem o Reino Unido, portanto a Inglaterra, e esse Conselho de Segurança Informática considerou que a Huawei não apresentava um perigo para a segurança do Estado inglês. E, com base nisso, o Boris Johnson disse: não, senhor, não se trata de um perigo. A Huawei, ao contrário do que diz os Estados Unidos, para impedir que a China venda o seu 5G, que é muito mais competitivo do que o 5G americano, como não existe perigo, nós aceitaremos perfeitamente a compra do 5G da Huawei, o 5G chinês. E aquilo que nós queremos é o bem para a economia inglesa. Boris Johnson, embora tenha cometeu o grave erro de retirar da União Europeia o Reino Unido, e hoje é o último dia em que o Reino Unido faz parte da União Europeia. Boris Johnson ainda está imbuído da megalomania imperial, pensando que a Grã-Bretanha é um império. Não, embora neste momento seja a terceira maior economia da União Europeia, a verdade é que fora da União Europeia ela terá muito menos possibilidades de vender os seus produtos e competir com outros países que têm custos muito mais baixos do que a União Europeia. Vai ter custos acrescidos em muitas áreas. Os custos, nomeadamente da alimentação, estão-se a fazer sentir na Grã-Bretanha e vão-se fazer sentir muito mais. A Wall Street, que era o grande mercado financeiro mundial, vai deixar de ser um grande mercado financeiro mundial, um dos maiores mercados financeiros mundiais. E portanto, a Grã-Bretanha vai inevitavelmente sofrer com esta saída megalómana do Brexit
impulsionada pelos nacionalistas, digamos assim, ingleses, nomeadamente com Boris Johnson. Mas, curiosamente, Boris Johnson, apesar de tudo, mantém uma ligação à Europa no que toca ao comércio. Ele não se submete aos Estados Unidos da América e no que toca, inclusivamente, às questões da defesa, em que Boris Johnson apoia a continuação e o alargamento da NATO e uma defesa feita pela própria Europa. Que a Europa tome nas suas mãos o seu sistema de defesa e que não esteja limitado à proteção americana, extremamente falível, dados os compromissos sabidos que Trump tem com a Rússia de Putin. Boris Johnson mantém-se independente, o que contrasta completamente com o presidente brasileiro. Bolsonaro demonstra-se ser completamente dependente dos Estados Unidos, de Trump, que diz admirar, e mesmo quando Trump demonstra que não tem piedade com a economia brasileira, nomeadamente com o agronegócio, taxando os produtos do agronegócio brasileiro para impedir que concorram com os produtos do agronegócio americano, mesmo assim, Bolsonaro continua a manter uma postura de subserviência, não aumentando os impostos brasileiros sobre os produtos americanos e consentindo uma autêntica ocupação brasileira ou do Brasil por parte dos americanos, nomeadamente a ocupação militar, a ocupação estratégica no que toca aos centros de informação estratégicos e tudo isso. Infelizmente, Bolsonaro, que se diz um patriota, tem tudo menos o ser patriota. Ele é um verdadeiro traidor aos interesses brasileiros e faz exatamente o contrário de Boris Johnson, que apesar dos muitos erros que comete, em nosso entender, ele demonstrou ser um indivíduo que defende os interesses da sua pátria. Vamos ver se o Brasil acorda para estas diferenças e percebe até que ponto é que em países que se dizem até tão próximos, porque Trump apoiou o Brexit, foi ele que apoiou o Brexit, ele foi um dos grandes apoiantes de Boris Johnson, mas Boris Johnson não se deixa levar por esse apoio. Boris Johnson tem uma posição defensiva dos interesses da sua pátria, ao contrário do que sucede com Bolsonaro no Brasil. Ele adota uma postura de líder, né? Ainda adota uma postura de líder patriota. Podemos discordar dele. No entanto, o que não podemos discordar é que ele adota uma postura de líder patriota. E não do síndico do prédio, como se fosse, como o Bolsonaro normalmente está agindo. Realocando nossas ideias, então, agora para Portugal. Né? A questão que as empresas, então, são unânimes a relação da redução do IVA, porém seria uma redução muito drástica, né, doutor Henrique, de 23% para 6%. É incrível que partidos como o PSD, que aumentaram o IVA para 23%, e que aumentaram a generalidade dos impostos, venham agora pedir uma diminuição dos impostos drástica. Que o peçam o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, isso é natural, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não têm problemas nenhuns em propor medidas populistas, porque em grande parte são também partidos populistas. Agora, com um partido como o PSD, que aumentou os impostos, e curiosamente há uma coisa que o Partido Socialista não tem sentido aí, é que quando o Rui Rio se candidatou à presidência do PSD e lhe perguntaram nesse período qual era a postura dele relativamente ao governo de Passos Coelho, ele disse: eu apoiei completamente a austeridade de Passos Coelho. E comigo, e acrescentou, não só apoiei, e comigo a austeridade ainda era maior. É curioso como é que o Partido Socialista até se tem esquecido dessa frase de Rui Rio, que eu pensava que seria aproveitada numa fase posterior. Mas não, parece que se esqueceram dessa frase de Rui Rio. Ele disse,
Comigo a austeridade até seria muito maior. Agora não, é exatamente ao contrário. Parece que agora é todo mãos largas para o povo português. Ora bem, não é assim, não deve ser assim, por muitas razões. Primeiro, não tem razão nem o PSD, nem os partidos à esquerda do PS, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ao quererem uma redução para 6% do IVA. Essa redução é injusta e é economicamente contraproducente. É injusta porque trata de modo igual coisas que são completamente desiguais. Trata de modo igual um pobre e trata de modo igual um multimilionário. Trata de modo igual uma empresa que tem 2 ou 3 trabalhadores e uma empresa que tem 500 ou 1000 trabalhadores. Ora, as empresas que mais faturam, aqueles que são mais ricos, devem pagar mais. É aceitável que, por razões de justiça social, poupando os mais pobres e apoiando as microempresas portuguesas, empresas com menos de 10 trabalhadores, que são a grande maioria das empresas portuguesas, apoiando essas empresas, se reduza o IVA da energia para 13% ou 6%, conforme os estudos. Se reduzisse por 6%, para 6%, Portugal ficaria com praticamente a energia, os impostos sobre a energia mais baratos, mais baixos de toda a União Europeia. Só acima da Grécia e de Malta. Ora, não é isso que deve ser feito. Por uma questão de justiça social e por uma questão de apoiar as pequenas e médias empresas que são, as microempresas que são o cerne da nossa economia, a diminuição do IVA a ocorrer deve ser, como aliás aceita a União Europeia, apenas para essas. Por uma questão de justiça económica e social. Até porque, também há outra questão muito importante a refletir aí, é que essas microempresas são as mais, em maior número, aquelas que existem em maior número nas zonas do interior do país. E isso é precisamente uma forma de apoiar as microempresas nas zonas do interior do país para lá fixar empresas, para permitir que elas aumentem a sua riqueza, os postos de trabalho e a riqueza criada. Também por isso, precisamente porque no interior é que existem em maior número as microempresas, também por isso, para elas devia ser baixado o IVA. Não para as outras empresas, nomeadamente para empresas que têm mais de 50 trabalhadores, que seria uma injustiça social se diminuísse o IVA para essas empresas. Por outro lado, e seria economicamente contraproducente, porque seria apoiar as grandes empresas que já existem e que já funcionam nas cidades, já faturam nas cidades. Por outro lado, também economicamente contraproducente por outras razões. A primeira delas é que são as grandes empresas, sobretudo, quem mais energia consome. E consumindo mais energia, diminuir o IVA significaria incentivar o aumento do consumo da energia. Quando se diz aí que, não senhor, que isso seria bom para a economia, não é bom para a economia, porque, sobretudo para as grandes empresas, porque incentiva o consumo de energia. E grande parte da energia que consumimos é importada através da importação de petróleo e até de carvão. O carvão vai desaparecer, propõe-se que desapareça em breve, dentro de poucos anos, mas o petróleo continuará. E, portanto, o consumo de energia deve ser taxado para que haja uma poupança de energia, já que nós
temos um grande consumo de energias importadas, o que é mau para a nossa economia, porque faz com que grande parte da riqueza nacional seja destinada à compra, nomeadamente de petróleo, que é uma das causas dos nossos problemas históricos, sobretudo nos últimos 100 anos, com a balança, nos últimos 50 anos, digamos assim, com a nossa balança de pagamentos. Portanto, ou com a nossa balança comercial, sobretudo. Portanto, também por isso, não é justo que a energia baixe. E isto é um problema que é um problema transversal às economias que vivem à custa do petróleo importado, que são muitas das economias europeias. Portanto, o IVA da energia não deve ser baixado para as médias empresas e para as grandes empresas. Para as pequenas e microempresas ainda poderá ser, para as microempresas deverá ser. Para as microempresas deverá ser precisamente por essa razão principal de que elas estão, sobretudo, sediadas no interior. Não há grandes empresas no interior, há médias empresas, mas essas médias empresas, há pouquíssimas médias empresas no interior e há, sobretudo, pequenas e microempresas. E as pequenas e microempresas é que devem ser apoiadas para continuarem a sua fixação no interior e permitirem que as populações do interior lá continuem a viver. Tá certo, doutor Henrique. Nós agradecemos então as suas análises referentes às notícias da semana. Eu é que agradeço as suas questões, doutora Taulita, e espero ter contribuído para esclarecer estas questões que me parecem importantes e que muitas vezes não são refletidas pelos opinion makers. Tá certo. Encerramos aqui então mais um Política Impura. Convidamos a todos e a todas a curtirem a nossa página no Facebook e acessarem o site da rtf.pt e radiotransforma.pt. Até a próxima! Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.